Muito bem, começamos agora o Rumo, o futuro da mão de obra na região, aqui pela 102.9. Você pode acompanhar também pelo grupoahora.net.br e nas nossas plataformas digitais, lá no YouTube, no Ahora TV, em um formato também de podcast nas demais plataformas, Spotify e outras. Rumo Futuro da Mão de Obra é um projeto aqui do Grupo Ahora voltado para debater os assuntos referentes à economia, oportunidades, trabalho, formação, tudo pensado para o desenvolvimento, para ajudar no desenvolvimento do Vale do Taquari. O Rumo é apresentado e produzido por mim, Felipe Faleiro, na técnica Anderson Barbosa. Nós chegamos num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, do Sicredi, da Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann, Dale Carnegie, Construtora Giovanella e Tomasi Logística. No programa de hoje vamos falar, pesquisa da CIO mostra que de cada 10 empresas, 8 têm dificuldades para contratar. Os nossos convidados são o presidente do Sinduscon, do Sindicato das Construtoras, Daniel Berges, a vice-presidente de Relações com os Associados da ACIL, a Adriana Machado, e também a presidente do CDL Lajeado, Giselda Han. Muito boa noite, Giselda, boa noite, Daniel, boa noite, Adriana, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E nós, Daniel, nós conversamos que começou essa ideia no Sinduscon de fazer um diagnóstico nas construtoras e saber quais as áreas que tinham mais necessidade de mão de obra. E isso chegou na CIL e chegou no CDL. Conta um pouquinho dessa organização, por gentileza. Obrigado aí pelo convite, e a tua pergunta é muito pertinente porque a gente consegue contextualizar um pouco o movimento, né? Então, de fato, iniciou-se com uma campanha feita pelo Sinduscon de incentivo à valorização também da mão de obra na construção civil e mostrando as diferenças do trabalho formal contra o informal, né, todos os benefícios, porque a gente começou a diagnosticar que ali era um dos problemas. Então isso foi pegando corpo, vamos falar assim. Depois disso eu me lembro que teve aquele encontro de interiorização da Fiergs, que foi feito na sede social da Univates, que foi junto com o Vale do Caí, né, Vale do Taquari e Vale do Caí. Isso foi em maio, se não me falha a memória, né? Foi 29 de maio. E daí quase que todo o assunto foi, né, falando dessa crise de mão de obra na indústria, né? Então a gente participa pelo Sinduscon porque a construção civil é indústria, né? Então a gente vivenciou muito isso e tal. Daí depois desse evento aí de interiorização, uma semana posterior a gente tinha reunião de diretoria da CIL, que eu também tô lá na diretoria da CIL, né? E eu trouxe esse tema para lá, a gente começou a debater. E a gente ficou pensando, tá, mas o que adianta a gente ficar também reclamando disso, né? Nós precisamos pensar em alguma coisa efetiva e que traga algum benefício, saber o mínimo tamanho do problema, assim, localizado aqui no nosso vale, nas nossas empresas. Então, o número de associados da CIL é muito maior do que uma entidade como o Sinduscon, né? Mesmo o CDL, eu não conheço os números associados, mas a CIL acho que é uma das maiores. Daí a gente pensou, eu dei essa ideia, vamos fazer uma pesquisa, né, e a gente divulga inicialmente para os nossos associados a CIL, depois nós levamos por fórum, né, a gente faz parte do fórum das entidades, estamos lá também, né, na coordenação, então foi muito bem recebido lá e a gente começou a divulgar isso e ficamos um mês, eu acho, com essa campanha aberta, né, em aberto. E daí a nossa colega Adri depois foi responsável por fazer essa junção, a compilação dos dados e daí teve reunião com os secretários e outras entidades. Então a gente agora está nessa fase de digerir esses números, né? Adriana,
A Adriana ficou responsável por fazer a decupagem dos números, a organização, a pormenorização dos Na resultados. realidade, eu fiz a provocação. Eu vou ter que ser justa aqui, Dani, porque quem fez essa compilação e pormenorização foi a Janaína, nossa diretora, né? E aí eu tive, com base nisso, né, e nessa organização, sim, aí a gente, na realidade, mais fez as provocações e as correlações, né? Mas a Jana já tem experiência também, então nos auxiliou bastante nisso. Eu tive acesso a uma parte, a tua interpretação sobre os números e que algumas coisas que nós já falamos há bastante tempo, no rumo já foi assunto, que é uma conjunção de fatores que faz com que tenhamos menos interessados em ocupar funções pela CLT, pelo emprego formal. E essas análises, sim, do empresariado. Adriana, o que tu citaria como 3 principais aspectos que faz com que se tenha uma dificuldade maior em contratar hoje? Quais os elementos? Tá, dentro do que nós discutimos, assim, também é resultado das reflexões que nós fizemos na reunião, né, nessa com as empresas, o pessoal do RH das empresas, enfim. Eu acho que a ressignificação do trabalho, a nova relação com o trabalho, né, de como o pessoal que está vindo está entendendo essa relação com o trabalho, ela está diferente, é uma questão. Então, essas vagas não estão sendo preenchidas porque, bom, eu vejo de maneira diferente, então eu não estou conseguindo me identificar com o que está sendo oferecido. Então, essa é uma questão. Né? Eu acho que existem problemas estruturais também, inclusive em várias discussões, né, que vocês já trouxeram também de números, né? A gente sabe aí que existe uma necessidade maior, nós temos um decréscimo populacional, nós temos, né, também a questão etária, que nós já falávamos há pouco. Então, acho que existe esta questão estrutural também numérica, né? E, claro, existe essa questão aí mais legal, né, digamos, dessa questão de como as pessoas encaram a formalidade, de como estão encarando também os benefícios, né, então aí é mais comportamental e também relacionada ao que nós temos de legislação, há um descompasso entre o que nós temos, né, em termos de legislação e o que realmente o mercado precisa e o que o empresariado precisa para que a economia evolua, para que as empresas sigam sendo produtivas, né, e tendo performance, no caso. Perfeito. Quando nós falamos em setores, a indústria e o comércio, Giselda. O comércio é um dos que tem mais dificuldade. As empresas que responderam, essas duas chamaram a atenção. Imagino que indústria engloba também a construção civil, mas o comércio, a gente passear pela Júlio, nós já temos uma noção. Exatamente. Boa noite, Felipe, colegas da mesa. Obrigada pelo convite, né? Muito bom estar aqui novamente conversando sobre esse assunto que é tão caro para nós, né? Especialmente falando em termos de CDL, né? Para o varejo aqui de Lajeado. Bom, eu faço minhas palavras dos colegas, né? Essas dificuldades nós enfrentamos também no comércio. E sim, se a gente passar pelas ruas de Lajeado, a gente temos vaga. E carros de som anunciando vagas, né, as mais diversas. Então, realmente é uma realidade bem presente, assim, que afeta grande parte das nossas empresas. E eu faço um pouco de eco ao que a Adriana estava trazendo, né? A gente entende que as relações de trabalho, elas mudaram, né? O trabalho mudou como tudo mudou, né? O mundo evoluiu muito rápido nesses últimos anos. A comunicação, a internet mudou muito as relações pessoais, familiares, de trabalho, enfim, sociais, de uma forma geral, né? E o jovem que está chegando hoje no mercado de trabalho, ele é um jovem que tem algumas coisas bem claras na cabeça dele, assim. Por exemplo, preferencialmente não trabalhar em domingo, né? Preferencialmente não trabalhar no sábado, mas não só essas questões assim da forma como o trabalho acontece, mas ele também busca um sentido maior naquele trabalho, ele busca um trabalho que ele se realize, que ele veja um significado para ele como pessoa e como sociedade, né? E nós, no comércio, a gente tem empresas tradicionais, né? Por exemplo, nós trabalhamos com livraria e papelaria, mas N empresas de roupas, de calçados e bazar, quer dizer, são empresas, de certa forma, que ainda operam naquele sistema de relacionamento do cliente chegar na loja e de ter uma pessoa para atender.
Claro que muitas lojas já evoluíram e hoje o cliente também faz um autoatendimento na maior parte, né? Mas nunca vai prescindir de uma pessoa que esteja ali para atender, para conversar, para explicar, inclusive para ouvir aquele cliente, né? E para dar atenção. Então, a gente enfrenta um pouco essa dificuldade entre esses desejos dessa população jovem, né? A geração Z, a Alfa, enfim, toda essa geração que está aí no mercado de trabalho, e o que a gente ainda tem a oferecer, né? Mas claro que os empresários também estão atentos a isso, porque uma das questões importantes que eles também colocam é a questão do clima organizacional. O quanto esse clima organizacional é bacana, o quanto a relação com a chefia é bacana, quanto que eu me sinto útil, quanto que eu vejo significado no meu trabalho. Então, são questões que a gente pode fazer isso num empreendimento normal, num comércio, numa loja, por exemplo. A mudança, nós partimos do pressuposto de que há um descompasso da legislação, das obrigatoriedades da CLT, da expectativa dessa geração que tem chegado ao mercado de trabalho e no tempo e velocidade das mudanças por parte das empresas. Então nós estamos falando de 3 aspectos que interferem diretamente sobre como comunicar. Perfeito. Isso, de que maneira as empresas hoje, Giselda, e aproveito para repassar a pergunta para o Daniel e para a Adriana. As empresas aqui, nós temos sim gestões ainda tradicionais e enfim, a transformação ela não ocorre do dia para a noite. Como que estamos olhando para isso? Bom, nós, em termos de CDL, nós temos utilizado as ferramentas de capacitação para fazer essa reflexão junto com os nossos associados. Tivemos agora, né, a nossa convenção, né, dia 26 de junho, a nossa convenção, a 22ª convenção da CDL, que foi uma convenção que praticamente falou de pessoas, falou de tecnologia, falou de recursos os mais diversos, mas essencialmente falou de pessoas, da necessidade de nós olharmos para as pessoas que estão conosco, né? E nós temos aproveitado, então, esse nosso braço, em termos de capacitação, para falar sobre isso com os nossos associados. Nós temos o Happy Hour do Empresário, que acontece toda segunda terça-feira do mês, e os temas que nós temos trazido são temas relevantes, como marketing, vendas, mas sempre focando na pessoa que está executando. Então, em termos de entidade voltada para o comércio, para o varejo, né, de uma forma geral, e serviços, a gente tem buscado ajudar o empreendedor, o empresário, a pensar como que ele pode usar esse conhecimento que a gente está ofertando para fazer essa virada, essa modificação no seu estabelecimento. Olha só. Daniel. A gente não... Já falou isso até também na reunião com a CIL. Nós precisamos entender... Não adianta a gente falar mal do jovem, né? Ah, mas o jovem agora está totalmente diferente, essa geração não quer isso, não quer aquilo. Não adianta, nós não vamos conseguir, nós precisamos ouvir e entender, né? E saber como a gente consegue... Não vai mudar, né? Não vai mudar, a gente tem que conseguir se aproximar. Então, nós... O tempo inteiro dentro das nossas empresas estamos tentando buscar isso aí. Cada vez que a gente perde um profissional jovem que tinha um potencial de crescimento, a gente se pergunta, por que será que eu perdi ele, né? Então a gente vem cada vez assim alterando um pouco sua forma de lidar com as pessoas, seu comportamento, esse grau de hierarquia dentro da empresa, sabe? De não realmente ser o dono da verdade, né? Então também tornar aquela atividade uma experiência agradável. E a gente tem que ficar se corrigindo, a gente tem que se atualizar, senão nós não vamos conseguir conquistar eles. Então, acho que esse é um exercício. Isso até dentro do canteiro de obra, posso falar. Sabe? A gente não pode mais ter o tratamento que existia há 50 anos atrás, onde o patrão podia levantar a voz e gritar com alguém que ele que mandava. Isso jamais, ninguém quer saber. Não tem mais espaço para isso. Não tem mais espaço para isso. Vira as costas e vai embora e vai trabalhar na outra. Então, a gente tem que ficar se aproximando assim. E a questão da capacitação também, né? Daí a gente entra um pouco na questão de ambição, né? A gente quer instigar uma ambição desse jovem para ele querer crescer. Como a gente faz isso? Eu acho que é um outro desafio que a gente tem que estar sempre tentando mostrar, assim, olha onde tu pode chegar, né? Essas coisas, quase como ressignificar o trabalho, né? Porque a gente está realmente numa mudança de paradigma, né? Do trabalho, da forma como nós fomos educados,
né, na nossa geração e como essa geração de agora entende o trabalho, né? E chegar para o jovem, só para finalizar, chegar para o jovem e dizer assim, olha, se tu crescer, tu vai receber mais, tu vai poder comprar teu carro, depois tu vai poder comprar tua casa, e daí se ele te responde que ele não quer ter carro e não quer ter casa, daí tu não tem mais argumento. Né? Não, e assim, e esse jovem, quando a gente fala desse talento da juventude, eles têm uma gama de opções de trabalho maior. Sim. E essa seleção pelo trabalho é muito da educação que receberam também. Sim. E não é, eu acho que só a ressignificação do trabalho, né? Enquanto vocês estavam falando, eu estava recordando até os assuntos que a gente trouxe que foram trazidos, né, pelas pessoas das empresas também. Existe uma ressignificação de vários aspectos da vida de quem está vindo, né? Existe uma outra importância dada ao lazer, dada à saúde, né? O trabalho é uma delas. Saiu então, da ordem, né? as prioridades e as ordens, o peso de cada aspecto da vida mudou. Então, isso tudo interfere, né? Então, até a nossa forma de atendimento, né? No varejo, nas empresas, nos serviços, a forma como tu te relaciona, a questão de agendamento, de horário, a forma como tu vai atender, tudo isso interfere. E aí, quando nós falávamos sobre isso, eu também... fiquei recordando essa questão da proposta de valor, né, das empresas. Então, a gente tem que dar um passinho, tem que flexibilizar, sim, quem está, né, na frente das empresas, da gestão, para entender aquilo que as pessoas que estão vindo estão buscando. E se a nossa proposta de valor, apareceu muito esse termo, né, a proposta de valor, né, de cada empresa, ela está adequada ao propósito que o jovem está buscando. Essa palavra propósito de vida, né, propósito da empresa, os valores que ela traz. Isso, se não der casamento, não der match ali, não vai acontecer. Então, e a gente precisa dessa galerinha que está vindo, né? Todos nós precisamos de todo, na verdade, manter também quem já está no mercado. Exato, e aí eu ia chegar, esse é um momento em que nunca tantas gerações estiveram no mesmo ambiente de trabalho. E ao mesmo tempo que eu acho isso fascinante, eu acho fascinante trabalhar com todas essas gerações, nunca houve tanto desafio geracional ao mesmo tempo. Olha só. Né? Maravilha. Este é o programa Rumo Futuro da Mão de Obra. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui com o Daniel Berges, com a Giselda Ram e com a Adriana Machado. Já voltamos. Muito bem, voltamos rumo o futuro da mão de obra num oferecimento Cascalheira Stone Garden. Areia para cada etapa da sua obra você encontra no Cascalheira Stone Garden, na BR-386 em Estrela. Tomasi Logística, pioneira em rodar com carretas elétricas no Brasil, a solução mais sustentável do transporte de longa distância. Acesse tomasilogistica.com.br e conheça essa história. Colégio Evangélico Alberto Torres, educação de excelência que promove conhecimento, cultura e inovação. SEAT, Unidades Lajeado e Região Alta. Construtora Giovanella, há 40 anos, que pavimenta caminhos e une comunidades. Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você, seja na agência ou no WhatsApp, aplicativo ou site. Sicredi é ter com quem contar. Dale Carnegie, 20 anos formando líderes e gestores, contribuindo com o mercado regional e entregando resultados. Univates, últimos dias de inscrição na graduação EAD Univates. Aproveite e garanta a sua vaga enquanto ainda há tempo. Rodos, do Vale para o Brasil, Rodos Implementos Rodoviários é a solução para reboques, semi-reboques e carrocerias. Metalúrgica Hassmann, mais de 65 anos produzindo fixadores de alta performance para a indústria. O Rumo Futuro da Mão de Obra aqui pela 102.9, você pode acompanhar no grupoahora.net.br e nas nossas plataformas digitais, principalmente lá no YouTube. Quer ver em imagens aqui a nossa conversa? Vai no Grupo A Hora, ou melhor, vai no A Hora TV lá no YouTube, curta, comente, compartilhe, dê dicas de assunto dos quais eu também gostaria de ouvir aqui no nosso programa.
No nosso bate-papo de hoje, pesquisa ACIL mostra que em cada 10 empresas, 8 têm dificuldades em contratar. Quais os motivos? O que está acontecendo? Giselda, nós vemos que há um esforço muito grande para conquistar os talentos e reter os talentos. Porém, a gente vê que há uma inversão na pirâmide etária do Rio Grande do Sul, primeiro estado, o estado mais envelhecido do Brasil. Claro que Lajeado ainda tem uma dinâmica de atrair 1.000 moradores em média por ano. É uma cidade com a sua dinâmica produtiva, suas oportunidades de formação, que faz com que ela cresça, ao contrário de muitas outras que reduzem a sua população. Mas uma das grandes provocações que se faz é, além do jovem, garantir espaços de trabalho para aquele que já está no mercado, o 30 a mais, o 40 a mais, o 50 a mais. Esse profissional vai ter que passar por uma requalificação. Como que a CDL olha para isso? Perfeito. A gente olha com bons olhos porque esse é um profissional que já tem uma experiência no mercado de trabalho. É um profissional que tem maturidade, ele tem mais tranquilidade para enfrentar os desafios, né, que vão ser colocados frente a uma nova posição de trabalho, né. Então, nós também entendemos que é importante fazer este movimento. E também buscamos atrair, nesses eventos de capacitação que nós fazemos, buscamos atrair esses trabalhadores que tenham essa faixa etária, como tu citou há pouco, né? Entendemos que é um espaço de qualificação para a CDL, né? Tem espaços de qualificação para o empreendedor, para o empresário, mas nós também convidamos as pessoas que estão buscando o mercado de trabalho ou que estão no mercado de trabalho em diferentes faixas etárias, porque realmente a gente falava na primeira parte, né, do programa, o quanto que o mundo está mudando rapidamente por conta da tecnologia, da internet. Então, é necessário que as empresas e também nós, enquanto entidade, ofereçamos produtos, por exemplo, cursos que auxiliem essas pessoas que não tiveram isso na sua formação inicial, essa atualização. Ou até mesmo a reciclagem, né? Ou como se preparar a nova formação, como inserir inteligência artificial no seu dia a dia, como... Exato. Na verdade, Felipe, isso a gente tem toda hora, todo momento a gente está falando sobre isso, são assuntos que permeiam. Eu também participo das reuniões de almoço da ACIL, né? Sou a sócia da ACIL. E também a gente percebe nos palestrantes, nas pessoas de todos os eventos da CDL, enfim, de outros locais, esses assuntos eles estão presentes. Talvez caiba a gente motivar um pouco mais essas pessoas para fazer essa ressignificação do aprendizado, essa reciclagem, como tu disseste, a participarem mais desses eventos, porque senão a gente acaba focando muito, por exemplo, ou no jovem ou no empresário, mas a gente tem que também mostrar para essas pessoas que elas vão ficar trabalhando por muito mais tempo, o que aliás é muito bom, né, porque o trabalho também não é só uma questão de sobrevivência, de viver, né, bem, mas ela é saúde mental, em termos de saúde, ser produtivo, estar inserido no mercado de trabalho, fazer a festa de final de ano, sabe, poder escolher as coisas que quer comprar para casa, isso tudo é saúde mental, além de subsistência, né, então talvez a gente esteja falhando um pouco nesse sentido de ajudar essas pessoas que têm uma idade um pouco maior de vir para o nosso lado e de participar desses eventos, porque os eventos eles estão aí, eles acontecem muito. Então, acho que a gente só precisa fazer um chamamento. Também o nosso empresário, continuar chamando ele a atenção sobre essa questão, mas eu acho que especialmente essas pessoas, porque é bastante comum a gente ver, né, assim, eu não sei mexer no sistema, eu não sei mexer nessa tal plataforma ou no aplicativo, então é necessário realmente a gente qualificar, né. Adriana Machado, vice-presidente de Relações da ACIL, esse olhar para requalificação, que tipo de abordagem nós temos que ter com esse profissional que resiste mais? Eu não sei e eu estou muito velho para aprender. Como é que a gente interage nesse momento? Então, eu acho que na realidade, ao mesmo tempo que ele pode ser mais resistente, eu acho que eu vejo uma qualidade também que é muito peculiar, que é a resiliência, né? Então, é alguém também que tem muito mais capacidade de
permanecer por mais tempo se testando, se desafiando. Eu vejo isso. E o jovem, às vezes, ele enjoa fácil. Ele pula para outro desafio, pula para outro emprego. Eu acho que essa questão da resistência, quem tem que quebrar são os mais jovens. Por isso que eu falava antes de ser fascinante trabalhar com tantas gerações, porque cada qual vai ter mais facilidade com algum aspecto. E a palavra-chave é empatia. A gente tem que trabalhar relacionamento humano com as pessoas, por mais que a gente trabalhe inovação, inteligência artificial, robotização, automação, pessoas vão continuar existindo e as pessoas gostam de ser atendidas por pessoas, ainda. Nós temos sim a IA aí para nos ajudar, os robôs, todos os chats e tudo mais, mas o contato pessoal vai seguir existindo e eu acho, para mim, minha opinião, Adriana, a chave, eu acho que de trabalhar essa resistência com essa geração é a empatia. É saber que, né, a gente também vai chegar lá, né, eu acho que é muito da relação humana, eu acho que não é nenhuma questão de a gente trazer isso para a área profissional e tão séria, né, é de entender o outro lado e saber o quanto eu vou aprender com cada geração, e eu falo isso porque dentro do meu escritório eu tenho gerações diferentes, não tenho ainda 50 a mais, mas digamos dentro eu já tenho 3 ou 4 décadas geracionais e a gente aprende um com o outro e dá risada. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente sabe o que cada um tem que se desafiar mais e outros têm mais facilidade. E a gente aprende um com o outro. Eu acho que é muito isso. Legal. Daniel Berges, presidente do Sinduscon, do Sindicato das Construtoras. Bom, o nome é grande do Sinduscon. Construtoras. Né? Que a gente engloba também as olarias, artefatos de cimento, concreteiras, mobiliário, né? Então, toda a cadeia, assim. Então, claro, o maior número de associados é da construção civil, mas a gente não pode esquecer das outras áreas que também estão sofrendo com mesmas dificuldades, tanto que a campanha ela é meio global, assim, e que estão junto aí nesse sindicato patronal. Mas, complementando esse tema aí de a gente também botar o olho nessa terceira idade, né, ou 50 ou 60 a mais. Eu mesmo, na minha empresa, dentro do escritório eu tenho 60 a mais, dentro da obra eu tenho 70 a mais. Olha só. Né? Então, a gente, lá na obra, a gente conversa com outros colegas construtores, o pessoal tem pego bastante gente aposentada, já, que às vezes já foi até oficial que a gente chama é pedreiro, carpinteiro, pintor, já foi oficial, e hoje, por saúde mental, né, concorda em vir trabalhar como servente, por exemplo, sabe? Talvez não tenha mais a destreza, assim, de ter aquele acabamento no que fazia, mas ele consegue, ele tá habituado. Faz até uma mentoria com o resto da turma, né? Legal. E tem essa questão da estabilidade, tu sabe que essa pessoa, ela é menos ansiosa, assim, então ela consegue ficar mais tempo contigo na empresa, né? E eu vejo também, assim, ó, o que está acontecendo com o nosso estado, né? Principalmente, né, falar de Brasil, mas nosso estado, a gente já via isso no primeiro mundo, né? Eu tive experiência na Europa, algumas viagens de Estados Unidos também, a gente via muita gente de idade trabalhando. Às vezes a gente já tive situações assim que ia em parque de diversões que tinha lá na lancheria, tinha um senhor de 70 a mais em pé, atendendo todo mundo no caixa em pé. Aqui ninguém quer ficar em pé, né? Então, a questão da mobilidade no lazer também a gente vê nesses países muito mais jovem na rua circulando, né? A acessibilidade é mais evoluída também. Então, é normal, né? Aqui a gente parece que tu vê velhinhos andando de bicicleta, indo pros bares e tal. Então, aqui a gente parece que fica velho mais cedo. Ficava, né? A gente vai começar a evoluir também e vai começar a ver mais esse público circulando. Uma questão de planejamento de mobilidade. Aí, consumindo e querendo continuar trabalhando, porque às vezes não é nem questão só do dinheiro, né? É também porque a gente sabe que a nossa aposentadoria, quem depender de INSS, cada vez mais difícil, então tem que ter um complemento e ao mesmo tempo sabe que ele ficando em casa, ele vai adoecer, né? Ele vai ficar em depressão, então ele precisa ir para o mercado de trabalho se atualizar. E a gente consegue, tendo tirar o lado bom dele, né, no atendimento principalmente, eu vejo, né, pessoas experientes, vai comprar uma roupa, essa pessoa já fez várias vezes a situação no lado oposto, já foi cliente inúmeras vezes, né, talvez o jovem, ele até então, ele só comprou na internet, né, daí ele vai trabalhar e não sabe exatamente nem como atender, né, então acho que dá para tirar o lado diferente e essa virtude do 50 a mais.
Muito bem, a pesquisa da CIL, vamos lá, são mais de 400 empresas associadas à CIL, né, Adriana? Isso aí. Das 400 empresas, 77 respostas. Exato. Bom, nós estamos falando de um percentual pequeno. Como a pesquisa ela não é quantitativa, mas sim qualitativa e para apresentar uma tendência, nós tivemos algumas respostas que nos mostraram que dessas 80% das empresas que têm relatado problema de contratar, elas apontam algumas causas, entre elas questões de infraestrutura urbana, necessidade de transporte público, a falta de creches, o preço dos aluguéis, um cenário bem lajado. Isso, exato. Vale, né? Como que se faz? Porque houve uma reunião com os secretários, com o secretário Jairo Valandro, de Desenvolvimento Econômico, e com a Eliana Eberle, que é secretária da Assistência Social, não é? Agora é Desenvolvimento Social o nome, Isso. né? Como é que foi esse contato e como que se pode aproximar para a solução desses problemas estruturais que são nossos, que são de Lajeado? Olha, eu posso te dizer que foi uma reunião muito produtiva, porque foi, né, nós criamos ali um ambiente seguro para que as empresas ficassem à vontade também de trazer as suas problemáticas, as suas questões ali, né, seus desafios diários referentes à mão de obra, onde apareceram esses problemas estruturais. Porque esses aqui dá para resolver internamente, né? Isso, sim, exato. Então, agora, quando entra nessa questão de infra urbana, né, que a gente tem que envolver o poder público, foi interessante que os secretários eles foram muito receptivos, né, e tanto é que os dois estiveram presentes, então ouviram, né, e também foi importante para que eles também colocassem os programas e tudo aquilo que o Poder Executivo vem fazendo e os desafios que eles também têm, né, por maior que seja a boa vontade. Então, existem questões aí que também, eles também têm suas limitações. Então, o que nós colocamos ali foi um ambiente de, muito mais assim, de desabafo e de colocar os problemas na mesa, para que num segundo momento, sim, acho que a gente vai buscar mais dados, Felipe, com relação a isso, nós falávamos sobre isso, de colocar mais números no papel para poder ser mais efetivo, né, até com relação a beneficiários e tudo mais, alguma coisa assim, os secretários tinham em mãos, enfim, mas que são importantes para poder atacar aos poucos. Então, questões de mobilidade, por exemplo, né, bom, vamos ver o que o município consegue nos auxiliar, ou como a gente pode melhorar isso, né, ao mesmo tempo das empresas. Tem situações ali que realmente a gente conseguiu ajustar, e o simples fato de colocar as empresas em contato com as secretarias foi muito importante. Então, né, em alguns momentos houve alguma dificuldade de contato e já saíram ali trocando ideias. Então, eu acho que essa aproximação que a gente conseguiu oportunizar foi importante. É um cenário de comprovação de um sentimento. Isso. A gente ouve, quando visitamos empresários, a gente ouve difícil contratar, Isso. porque a geração nova não quer, ou porque tem muita gente que prefere ser informal, ele vem, eu aceito meio turno informal, tem de todas essas questões. E quando se tem os dados, se tem um diagnóstico e um encaminhamento para a solução, Daniel. De que maneira na construção civil é possível encaminhar uma busca realmente pela valorização do trabalho formal? A pergunta é complicada, né? Eu acho que a solução é complicada, né? É o que a gente se pergunta diariamente. Então, o primeiro objetivo nosso foi fazer essa diferenciação, demonstrar essa diferenciação dos dois mercados, informal e formal, né? Tentando valorizar a profissão. Falando muito da construção civil, que todo mundo tem esse pensamento que é um lugar mais sujo, mais pesado, então a gente tem que tentar realmente mostrar quais são hoje o que evoluiu em questões de segurança, de questão de saúde ocupacional, de equipamentos, industrialização, tudo mais, para ver que, cara, tem muita coisa, né, que evoluiu e os salários pagam muito mais do que em outras vamos dizer, setores que têm a mesmo tipo de... Não a mesma formação, mas mais ou menos a mesma grau de formação, né? E carga horária também, né? Então, às vezes a pessoa pode entrar numa obra sem ter tido experiência nenhuma.
Começa como servente, ele já vai partir de 2,5, às vezes, dependendo do servente, vai até 3 mil reais. Então, qual é que é outro setor que faz isso com alguém que não tem escolaridade básica, assim, e não tem experiência no setor? Então, ali tem a oportunidade. E o cara pode ir até onde, né? Imagina, ele vira o pedreiro, depois ele pode virar contramestre, mestre de obras. Então, se ele conseguir identificar isso, a gente acha que é o caminho, né? Mas, de fato, não é só construção isso. civil, muita informalidade, né? É. Pessoal, eu vejo que muitos que atuam até como ajudantes de MEI Uhum. para fazer uma reforma em casa. Vai 2, 3, e esses estão recebendo por fora. Uhum. E tem muita... Vamos lá, eu fui fazer alguns ajustes lá em casa, arrumar a garagem e tal. Como foi difícil de conseguir. Mas a questão de até saber interpretar a legislação, ela é uma dificuldade tanto para o empregador quanto para o empregado, porque eu vejo assim, ó, muita gente tem a sua equipezinha lá, vamos ver, de hidráulica, de elétrica, não falo mais nem de MEI, abre uma Simples Nacional. O contador talvez conduza errado, ele abre um Simples Nacional e tem N enquadramentos no Simples Nacional. Ele enquadra num enquadramento equivocado, que é de construção, mas é de construção, por exemplo, para fazer o serviço na tua casa, por um CPF. Eu não posso usar esse Simples na construção civil. Então, e daí o contador não mostrou para ele só foi no caminho que tem a menor tributação. Mas aí ele não E pode daí usar. uma empreiteira não pode contratar. Então, um Simples Nacional enquadrado errado, para nós é menos proveitoso do que ter um MEI, que também não é o que a gente está buscando. Mas assim, na ordem, a gente prefere ter a CLT. Em segundo, a gente preferia então ter um Simples adequado corretamente. Em terceiro, o MEI, e o Simples que está adequado não nos serve para nada. Então, isso Olha também só. acho que falta essa instrução, sabe, por parte principalmente dos escritórios de contabilidade, né? Não é a questão de menor imposto, menor tributação, não, é onde vai abrir mais portas. Se tu está adequado corretamente, tu vai prestar serviço nas grandes indústrias, como encanador, como eletricista, né? Então, também tem isso. E assim, tributações, né? A gente cada vez... Agora vai entrar ainda na NR1, então cada vez mais dificuldade para o empregador. Parece que o governo está indo para um outro caminho. A gente queria que essa distância fosse menor. A gente sabe que a gente pagar um salário de 2 mil reais para nós vai nos custar quase 4 mil reais. E parece que a gente está indo para o caminho inverso. Esse é um assunto que nós vamos voltar a detalhar no terceiro bloco. Este é o Rumo, o futuro da mão de obra. Já voltamos. Voltamos rumo o futuro da mão de obra na região, num oferecimento da Cascalheira Stone Garden, do Colégio Evangélico Alberto Torres, Cooperativa de Crédito Sicredi, Univates, Rodos Implementos Rodoviários, Metalúrgica Hassmann está conosco, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomás e Logística, o rumo aqui pela 102.9, no grupoahora.net.br e nas nossas plataformas digitais. Quer ver em imagens? Tem lá no Facebook do A Hora, tem também no YouTube, no A Hora TV. Agradecimento muito especial a todos esses patrocinadores que confiam no nosso programa, que confiam nessa ideia de trazer debates sobre economia, sobre oportunidades, sobre a realidade e o ambiente do mercado de trabalho no nosso Vale do Taquari. Hoje nós falamos sobre a pesquisa da CIL, que diz 8 em cada 10 empresas de Lajeado têm dificuldade em contratar. E os nossos convidados são o presidente do Sinduscom, o Daniel Berges, a vice-presidente de Relações da CIL, Adriana Machado, e a presidente do CDL Lajeado, Giselda Ram. Bom, entre os apontamentos do empresariado, nós temos ainda uma discussão que vai de encontro às políticas como o Bolsa Família. Alguns empresários
Adriana, dizem justamente que pelo Bolsa Família ter tido um aumento no valor pago, muitas pessoas estão preferindo manter a informalidade recebendo o benefício. Como que a gente pode sair do campo da sensação e comprovar isso? Números. Na realidade, a gente tem que trabalhar com dados, né? Então, quando a gente foi para essa pesquisa aqui, justamente a nossa ideia era comprovar, porque até então nós discutíamos, né? Era uma pauta corrente dentro das reuniões da CIL sobre essa questão, uma dificuldade entre todos os setores. E o que nós poderíamos fazer? Vamos primeiro para a pesquisa e entender se realmente é o que está acontecendo. A partir do momento que a gente traz o poder público para o nosso lado, a gente também comentou sobre a necessidade de termos os números desses beneficiados. Isso o município vai apresentar. Vai trazer pra gente. Eles tinham alguns números, né, mas não estavam ainda 100% atualizados, e também nós não pautamos, essa reunião foi muito mais para um início de trabalho, então não era a ideia que eles trouxessem naquele momento, então todos saímos com alguns teminhas de casa nesse sentido, de buscar mais dados, né, e alguns cases também de outros lugares, outros municípios que enfrentam desafios semelhantes e que venceram algumas situações, como o desafio da mão de obra, e esses dados em outro momento nós vamos trazer também, assim como a gente está buscando outros entes também, né? A nossa ideia é buscar o Ministério Público também, entender como essas questões estão sendo tratadas também, né? Ou quais são os temas. Quais são os temas que tangenciam, né? Essa galera nova que está vindo, se existe dentro dessa temática, digamos, do Ministério, como está acontecendo a questão do jovem, como o jovem está vindo, quais são os problemas que se enfrentam, né? Como a gente pode tentar juntar esses entes todos. Por isso que eu falo que a CIL entra como um articulador, de entender quais as iniciativas estão acontecendo sob todos os aspectos, né? Então, a gente trouxe ali o empresário, trouxe o poder público. Então, agora vamos entender um outro lado. Eu acho que tudo isso são dados, né? A gente precisa desses dados para poder, em cima disso, traçar aí algumas ações, né? Daniel? Por coincidência, vocês foram falando aqui, eu fui buscar aqui nas minhas fontes, né? Eu vi, por isso que eu já passei a bola. Eu até agradeço desde já ao nosso diretor executivo, Valdir, que ele mensalmente ele faz essa consulta nos principais municípios aqui do Vale. E eu tenho uma aqui que eu recebi em julho, mas os dados são de março de 2025, então não é tão distante assim. Então a gente pode citar algumas cidades, principalmente como Lajeado, que tem 2.344 famílias, isso gera 6.110 beneficiários no Bolsa Família. Então, um pouco mais de 6 mil pessoas. Isso dá, vamos lá, se nós pegarmos 100% da população, 100 mil habitantes, exatamente entre 6,5% e 7%. Isso aí. Então, Estrela tem um pouquinho Estamos mais... dizendo que quase 7% da população de Lajeado recebe o Bolsa Família. O valor aqui de R$ 648,90. Subiu bastante. Então, Estrela está um pouco mais da metade, está com 3.393 beneficiários. Uma cidade com 30 mil habitantes. Arroio daí já dá uns 10, né? Uhum. Arroio do Meio, 1.240. Encantado, 1.737. Teutônia, 1.746. Cruzeiro do Sul, 1.177. E Westfália, 77. Poço das Antas, 35. Municípios menores, né? Uhum. Então, isso a gente está fazendo isso de mensalmente. Isso bate muito com os dados do acompanhamento do governo do estado, do Ministério da Assistência Social, com relação ao nível de pobreza e abaixo, coincidiu, que Lajeado tem em torno de 7%, segundo esses dados, de pessoas na linha da pobreza ou da extrema pobreza. Sim. E é difícil quando nós falarmos, por isso que a discussão, Giselda, que ela precisa ir para além disso, porque a situação de uma família que vive numa situação de pobreza, extrema pobreza, não é simplesmente não trabalha porque não quer. Isso a gente tem que ter muito claro. Sem dúvida. Né? E e eu conversando a Adriana falou do Ministério Público, conversando com o promotor Sérgio Diefenbach, que ele, numa das colocações, ele que também é promotor da Vara da Infância e da Juventude, ele diz que a pobreza, ela age em espiral geracional. São pessoas que, por gerações, vivem nessa situação e que é muito difícil tirar. Então, simplesmente pensarmos no trabalho e o quão vai ser difícil uma pessoa nessas situações entrar num sistema de trabalho e conseguir manter uma disciplina de cumprir horário, quando falta o básico. Sim.
De que maneira a gente pode olhar para isso e pensar realmente em inclusão desse público? Que tipo de condições a gente poderia dar, Giselda, na tua avaliação? Eu estava escutando vocês e é um assunto extremamente pertinente, né? Eu fico pensando assim, a seriedade na avaliação dessas famílias que são incluídas nesses benefícios, né? O quanto que é importante para essa família esses 600 e poucos reais, né? Na sua subsistência. Então, o quanto que precisa ser feito com muito cuidado, com muita atenção, né? Por parte dos municípios, esse cadastramento dessas famílias, para que realmente elas sejam beneficiadas, já que elas assim necessitam, né? Eu acho que todos nós, cabe assim ser parceiro do município, ser parceiro enquanto instituições uma das outras, né? De apoiar nessas iniciativas que busquem fazer a inclusão dessas pessoas numa vida um pouco mais digna, ou, né, na escola, para que essas crianças vão até a escola, as crianças sejam vacinadas, recebam alimentação. É sair do discurso político-ideológico com relação a isso. Também é importante ter uma visão macro a respeito. E apoiar iniciativas que realmente auxiliem essas pessoas que estão nessa linha da pobreza, né? Eu acho que isso é um compromisso social de todos nós enquanto instituição. E isso interfere para vocês na relação desses números do trabalho? De que maneira? Porque o empresário diz que é um temor o excesso de benefício social, mas será que nós sabemos se é excesso mesmo? Eu tenho situações que é pior ainda, vamos dizer, esse impacto, porque uma coisa a gente falou agora de essa pessoa que está abaixo da linha da pobreza, não ter as mínimas condições, né, de conseguir. Isso acho que é um trabalho imenso, um desafio imenso para as secretarias de desenvolvimento social, né? Então, bem interessante o trabalho deles, né? Se a gente fosse pegar ali 1/3 desses beneficiários e colocasse dentro do mercado, a gente resolvia grande coisa, né? Mas a questão que nos impacta e também é o que a Giselda falou, que a gente precisa ter um apoio de todos, né, nessa campanha, nessa briga, é quando a gente fica sabendo que o cara não quer trabalhar com carteira assinada porque ele é beneficiário. Então, e vocês ficam sabendo. Direto. Então, assim, o cara sabe trabalhar, nós temos a vaga para ele, e ele fala, só que eu só trabalho frio porque eu tenho Bolsa Família. Então, nos 6 mil que a gente viu aqui, eu garanto que, né, talvez nós temos lá 20, 30% que está trabalhando. Está trabalhando e está equivocadamente, erroneamente, recebendo o benefício, que não é o cara da linha da pobreza. E vamos lá, né, Felipe, o empresário, querendo ou não, ele tem discernimento sobre muitos aspectos. Talvez alguns dados, a gente traga e melhore essa compreensão, mas o empresário, além de atuar a gestão da sua empresa, ele trabalha também no terceiro setor, né? Quantas iniciativas nós temos aqui no associativismo, enfim, né? Quantas ONGs, enfim, que a gente trabalha e também tenta, de alguma maneira, auxiliar isso. E aí, quando a gente se depara com essa situação, o empresário está em todas as frentes, ele está dando performance para sua empresa, está empregando, ele está auxiliando em problemas sociais que ele identifica e ele se coloca à disposição. Nós temos um vale aqui onde o empresário ele auxilia muito, né? E nós conseguimos auxiliar, assim, questões, né? Nem vou entrar nos clubes de serviço todos que nós temos aqui, e isso é uma prova de que somos muito ativos e entendemos o conceito de cidadania ativa. E aí, quando tu te depara com essas situações, eu acho que essa é a revolta do empresário, né? Quando tu tem a possibilidade, a pessoa tem condições de contribuir com a empresa, de trabalhar, e ela se nega por conta de um benefício. Eu acho que é essa a questão, entende? E vocês vão ajudar o município a identificar isso? Porque daqui a pouco, se chega lá alguém na construção civil e diz, não, eu aceito trabalhar, mas eu quero por fora porque eu recebo Bolsa Família. Pegar o nome do cidadão e ir lá na Secretaria de Desenvolvimento, olha só. Existe esse mecanismo? Não que a gente conheça, que alguém fez uma denúncia e tal, mas talvez seja interessante a gente começar realmente a denunciar isso, sabe? Porque é frequente que a gente presencia isso e daí o cara tem que escolher o caminho dele, né? Então, mas... Sabe? Porque ele tá não só burlando todo o sistema, mas interferindo na seguridade social de todo mundo. No comércio isso também acontece, né? Nós recebemos
estamos sempre fazendo processos seletivos, né? E aí a gente recebe os candidatos e diz, no final, depois de conversar, acertar todos os dados do trabalho, só que eu só posso assinar minha carteira daqui a 2 meses, né? Aí, recentemente aconteceu de uma moça que estava no seguro-desemprego, que ela ficou desempregada em janeiro e agora ela está retornando ao mercado de trabalho. Ela disse agora, então esse mês eu ainda recebo, né, o auxílio-desemprego, então já no próximo mês eu preciso estar empregada porque não vou receber o benefício. Como essas questões são complexas, né, nós falávamos antes que são muitos aspectos que interferem. A gente olha muito para o jovem, como tu disse, né, Felipe, a gente foca demais, mas não é um conjunto, é a própria legislação, a CLT, que precisa aí receber um novo olhar sobre essa forma, né, de como colocar o trabalho formal, enfim, esses benefícios todos que são importantes de um lado, mas que ao mesmo tempo, como é o exemplo dessa moça... Não é criminalizar a assistência, né, os programas, mas torná-los mais efetivos, mais eficientes. Atualizados, talvez, atualizar esses programas, né, Felipe, verificar o quanto, porque o auxílio-desemprego, ele, pela lógica, a pessoa ficou desempregada, para nós no Vale, aqui a pessoa fica desempregada hoje, amanhã ela já está contratada. Ele não precisa de 6 meses, né? Exatamente. Então, assim, ele deveria ser algo mais curto, né, se a gente for pensar olhando a nossa realidade. Então, eu acho que essa atualização na legislação, na forma que os benefícios são apresentados, ela é extremamente importante, né? Uhum. Bom, gente, se pudéssemos, ficaríamos mais 1 hora, porque esse último bloco eu botei fogo no parquinho, né? Sim. Porque nós vemos, e isso me preocupa quando eu vejo que apontar simplesmente para uma visão simplista a respeito de programas. Nós somos um país desigual, muito desigual. Não é que... E sair desse discurso político ideológico, ele é necessário, os programas são necessários, sim, mas é para uma parcela e esse estudo tem que ser muito presente, esse olhar tem que ser muito presente para que não seja um benefício vitalício, e sim uma etapa. E nós passamos por inundações, passamos por pandemia, passamos por situações muito difíceis e aumentou o nosso nível de desigualdade. Aumentou. Então, para encerramento, 1 minutinho de tudo que nós falamos a respeito da pesquisa da CIL. Os próximos passos, o que é importante a gente sair daqui com o nosso dever de casa, o que nós devemos fazer para aproximar mercado de trabalho do trabalhador. A única certeza que eu tenho, eu adoraria te dizer muitas coisas, Felipe, mas a única certeza que eu tenho é que a gente tem que seguir debatendo e trocando experiência. Acho que a informação e nivelar a informação. O máximo que a gente conseguir de nivelar informação e dados e reunir essas pessoas envolvidas, os entes, e não atuar isoladamente, eu acho que isso vai fazer com que a gente chegue a soluções mais prósperas. Daniel. Eu tentando puxar um pouco mais para o nosso setor, assim... Eu acho que o pessoal tem que começar a realmente andar na velocidade que é possível, sabe? Eu vejo pessoas tentando imprimir uma velocidade que ela não está sendo compatível com que o mercado absorva, né? Então, assim, começa daqui a pouco umas consultoras criarem produtos, criarem empreendimentos, mas não sabem quem vai trabalhar lá dentro, sabe? Parece que bota a carroça na frente dos bois. Então, eu acho que vamos de forma sustentável, vamos trabalhar em diversos setores, no terceiro setor que a gente vem falando, vamos fazer essas campanhas para começar a trazer as pontas, né, a terceira idade, os jovens para dentro do nosso mercado e de forma saudável a gente vai crescer. Senão a gente se desespera. Muita iniciativa e pouca acabativa. E não pensar só no seu umbigo, sabe? Ficar só pensando, eu vou pagar R$50 a mais, vou tirar o cara da outra empresa. Cara, tu resolve ali, mas assim, problema social, tu não tá fazendo nenhum benefício. E o que a gente acabou de falar, eu acho que cada vez que a gente vê essas distorções nos programas sociais, a gente precisa realmente denunciar e vamos tentar corrigir, deixar de contratar essas pessoas de forma fria, né? Então, mesmo serviços que vão prestar em casa, sabe? Vai receber em casa, vai botar o cara para limpar o telhado. Cara, tu tem noção da responsabilidade, né? Então, vamos conscientizar para isso num conjunto. Acho que é uma soma de fatores que a gente vai ter que trabalhar para as coisas melhorarem. Muito obrigado. Giselda.
Bom, eu faço minhas palavras dos colegas aqui da mesa, né, Felipe? Eu acho que quanto mais a gente falar sobre esse assunto, quanto mais envolver Ministério Público, terceiro setor, todas as pessoas que estão preocupadas, né, com essa questão, é melhor. Os jovens, as pessoas de mais idade, o quanto a gente puder falar sobre esse assunto e entender de forma ampla essa problemática, a gente ganha. Então, eu acho que tem que continuar falando sobre isso, cada entidade fazendo a sua parte, né, mas trabalhando em conjunto, sim, e acho que essa palavra, né, que tu trouxeste, a questão da problematização, da conscientização, ela é fundamental. A gente tem que continuar provocando, que nem diz a Adriana, né, esse tema, para a gente ir amadurecendo, né? Sem dúvida. Maravilha. Muito obrigado. Eu estive aqui com o Daniel Berges, presidente do Sinduscom, com a Adriana Machado, vice-presidente de Relações da CIL, e com a Gisele Dahan, presidente do CDL Lajeado. Eu sempre, quando falo em trabalho, é uma coisa que eu tenho comigo e que eu me lembro do meu professor de Ética e Legislação, professor Hélio Éticas, eu já falei isso aqui outras vezes, em que numa das aulas ele disse que o trabalho é a forma do indivíduo mostrar o seu valor para a sociedade. E quando a gente não olha para isso, não vê o trabalho como uma ferramenta de transformação, a gente tem um problema que é de toda a sociedade. E acho que é essa aversão que nós vemos à CLT, a aversão ao trabalho que está se criando, muito em influência de pseudo-pensadores de rede social, tem interferido demais nesse olhar do quanto que eu posso ser útil para todos. Muito obrigado mesmo, eu agradeço a Cascalheira Stone Garden, o Colégio Evangélico Alberto Torres, Sicredi, a Univates, Rodos e Implementos Rodoviários, a Metalúrgica Hasman, Dale Carnegie, Construtora Giovanella, Tomás e Logística, por confiar no nosso programa, por confiar no nosso debate. Muito obrigado por apostar na gente e nós voltamos com o rumo na próxima semana. Até lá.